Boa noite. Nos últimos tempos têm-se multiplicado as notícias de agressões e assaltos no Funchal. Na principal cidade da Madeira, o debate é também intenso em torno do trânsito ou das dificuldades no arrendamento de habitação ou até mesmo na compra. Estes são apenas dois dos desafios mais recentes com os quais se defronta o presidente da Câmara do Funchal. Pedro Calado assumiu a presidência da autarquia há pouco mais de um ano. Uma oportunidade para percebermos o que mudou e o que ainda vai mudar. Pedro Calado é o convidado de hoje. Bem-vindo à RTP. Pego nesta ideia de um ano de mandato cumprido. Sente que já deixou a sua marca no Funchal? Bom, ainda é muito cedo, ainda só estamos com 25% do mandato cumprido. São 4 anos, estamos a terminar o primeiro ano de mandato. Mas, se me permite, Paulo, queria só agradecer, e só porque estamos a falar no primeiro ano, queria agradecer naturalmente a toda a população da cidade do Funchal que nos deu o voto de confiança para aqui estarmos hoje e termos a oportunidade de implementar as nossas medidas. Depois de um ano, nós sentimos que já muita coisa está feita, mas pelo facto de termos encontrado uma casa muito desorganizada, com muitos processos litigiosos, com muita litigância e muitas situações que nós não estávamos à espera, este primeiro ano foi igualmente desafiante, mas muito duro nas políticas que nós fomos encontrando. Estou a falar desde muitas obras que estavam praticamente paradas, concursos que nem sequer tinham arrancado. Nós, neste momento, a nossa primeira grande prioridade foi pôr os investimentos públicos a funcionar, portanto, no terreno, e a prova disso é que estamos com um nível de investimento muito elevado. Posso dizer que só no que diz respeito ao saneamento básico e redes, substituição de redes de água, ligações domiciliárias, nós estamos com investimento no terreno superior a 16 milhões de euros, praticamente em todas as freguesias. E isso é o que destaca do que mudou? Foi arrumar a casa? Foi a prioridade para o primeiro ano de mandato? Nós, numa primeira fase, de estilo e de atitude? Nós, numa primeira fase, procuramos arrumar mesmo a casa. Nós criamos mais departamentos, criamos mais divisões, tudo com pessoas da casa, mas aquilo que procuramos fazer foi descentralizar poderes, dar mais responsabilidade aos diretores de departamento e chefes de divisão e descentralizar burocracia, eliminando processos que estavam a decorrer e que eram ineficazes. Nós queremos uma rápida decisão em benefício da qualidade de vida da população, queremos um município próximo do investidor, próximo da população, queremos uma proximidade muito maior do que aquela que existia, portanto tivemos que fazer algumas modificações internas. Em termos de discussão, tínhamos 2 grandes problemas para resolver. Um era o litígio com águas e resíduos da Madeira e outro era a situação que nos afligia muito da situação dos comerciantes, do mercado dos lavradores e do mercado da penteado e também de outras concessões. Portanto, estão as duas em vias de resolução? A primeira, que eu me referi em relação às nossas concessões, desculpa, a segunda, em relação às concessões dos mercados dos lavradores e da penteada, tínhamos quase 1,3 milhões de euros em dívida, tínhamos mais de 20 processos que estavam em elevada litigância e com o risco de perder o negócio. E agora foi criado um plano de pagamentos, não é? Reformulamos tudo isso, neste momento não há nenhum processo em litigância, nós devolvemos quase a maioria da verba que estava em litigância foi devolvida aos comerciantes. Nós fizemos uma moratória de prazo para permitir exatamente a que as pessoas não estivessem numa situação de incumprimento e hoje temos praticamente os 92 comerciantes numa situação estável. Quanto a águas e resíduos da Madeira, nós terminamos a negociação com águas e resíduos da Madeira, portanto, penso que na próxima semana, os próximos 15 dias, estamos em condições de assinar o acordo com as águas e resíduos da Madeira. Era uma situação muito aflitiva que nós tínhamos no nosso município, já com uma dívida superior a 35 milhões de euros. E qual foi o acordo a que chegaram? O acordo a que chegamos é que nós vamos manter o processo que está em tribunal, mas não vamos deixar de cumprir os pagamentos pelos fornecimentos que nos estão a fazer. E permita-me só recordar aqui que das faturas de água que nós recebíamos da ARM, cerca de 11% da fatura de água não era nem paga, nem sequer contabilizada, e 43% daquilo que dizia respeito a resíduos sólidos também não era nem paga nem contabilizada. Portanto, a Câmara do Funchal passa a pagar regularmente as faturas águas e resíduos de Madeira, mas, no entanto, mantém a contestação em tribunal. Mantém a contestação em tribunal e aquilo que nós pagamos fica numa conta corrente, entre aspas, a aguardar a decisão judicial. Mas o facto de pagarmos e de pormos
a tempo e horas o pagamento das faturas que nos são enviadas, nós estamos a permitir que Águas e Resíduos da Madeira mantenha também a sua política. Mas não há aí um contrassenso. Por um lado estão a pagar é porque assumem que têm de pagar. Por outro lado não pagaram e foram para o tribunal porque assumiam que não tinham que pagar. Não. Nós, neste momento, município, estamos a falar município do Funchal, nós temos que dar continuidade ao processo que vinha atrás. Portanto, se nós desistíssemos do processo, é que estávamos a andar para trás em relação àquilo que nós achávamos. Nós não podemos andar para trás, temos que manter o processo que está em litigância, portanto... Até haver uma decisão judicial. Agora, não se pode, enquanto não há uma decisão, receber água em alta por parte da ARM... E continuar a não pagar. E não pagar. Porque esse mesmo município continua a receber... Mas então eu aproveito para lhe perguntar, do seu ponto de vista pessoal, enquanto Presidente da Câmara do Funchal, o que é que pensa deste litígio? Não tem razão de ser. Eu não, aqui não conta a minha opinião pessoal. Mas conta porque a decisão foi sua, a decisão de pagar agora é sua. Não, neste momento a minha decisão foi não bloquear o fornecimento de água, porque aquilo que estava, o passo para onde nós estávamos a caminhar era um dia as Águas e Resíduos da Madeira dizerem que não tinham condições de continuar a fornecer água ao Concelho do Funchal. Uma empresa destas, pública, que tem outros 5 concelhos à sua dependência, que tem investimentos elevadíssimos para fazer a manutenção das redes de água e de abastecimento, de diatar, estações elevatórias, sobretudo nos 5 concelhos onde tem contrato. Não ter o município do Funchal, que representa quase 60% do seu consumo, a não pagar estes valores de 35 milhões de águas, era incorrerem num risco de amanhã o Concelho do Funchal não ter água. A Câmara anterior água. Dizia que as taxas de resíduos sólidos na Meia Serra eram elevadas, a Câmara anterior dizia que a água era cara, e eu pergunto-lhe assim, o que é que pensa disso, desses pode preços? sempre contestar o preço e a forma como o preço foi feito. O que teve na base desta grande litigância foi, na altura em que se formou o preço, quer da água em alta, quer também dos resíduos e da forma como se produz os resíduos, foi não ter havido uma auscultação ao município. Portanto, foi uma decisão unilateral sem ouvir a outra parte. E isso é que motivou depois o litígio. À frente o litígio. Mas a não admite, aceitação numa próxima fase, preço. ultrapassado este processo judicial, eu acho que estamos na fase com a ARM e negociar? Acho que neste momento aquilo que se calhar não agora, era conveniente fazer, o que era conveniente fazer, mas independentemente do processo ou da decisão judicial, era fazer um estudo quantitativo e qualitativo de análise de preços e verificarmos, em função dos investimentos que até têm sido feitos, qual o preço que deve ser aplicado quer ao município do Funchal, quer aos outros todos, não só em matéria de água, como também em resíduos sólidos. E aí sim, portanto, a partir desse momento em que há um estudo eficaz e um estudo atualizado, aí sim os municípios terão de ter a sua concordância e aplicam-se, portanto, esse preço. Acho que é o próximo passo a ser dado. Vamos avançar, a pergunta é muito direta. O Funchal é uma cidade insegura? Não acho que seja uma cidade insegura. Aliás, nós nunca dissemos que o Funchal era uma cidade insegura. Prova disso, e se me permite, os grandes avaliadores dessa questão, quer em matéria de limpeza, quer em termos de segurança, são os milhares de turistas que nos visitam. E ainda este domingo, a RTP Madeira fazia uma auscultação a muitos turistas e eles diziam isso mesmo, uma cidade linda, uma cidade limpa e uma cidade segura. O que nós afirmamos e que é a nossa preocupação, e que todos têm sentido isso, é que tem havido um crescimento de casos de consumo de álcool e de drogas, sobretudo nas camadas mais jovens. E temos assistido também nas ruas a um crescimento desses casos. Isso naturalmente não se prende única e exclusivamente com a situação de existir mais ou menos polícias. Também houve muitas interpretações de muitas coisas que foram ditas e interpretações erradas. Portanto, ainda ontem estivemos aqui, o Dr. Alberto João, em entrevista, a dizer também, e bem, que há uma componente que diz respeito à família que tem que ser atendida. Não compete só às entidades públicas resolver o problema. Não compete só às entidades de saúde pública resolver o problema. Compete a muitos órgãos. O que nós referimos foi, e que se tem verificado, a cidade do Funchal, sendo uma cidade com mais de 170 mil habitantes, incluindo muitos turistas, aquilo que nós sentimos é que tem pouco policiamento. E isso é uma realidade que nós constatamos. O que nós temos reivindicado é mais policiamento. Sei que mais já tentou, físico. Já expôs isso ao Ministro de Viva Voz. Mas deixe-me só terminar isso, só para nós percebermos. Ao pedirmos mais policiamento, evidentemente que vem do Ministro da Administração Interna a informação de que o Funchal vai ser reforçado com 36 novos elementos.
Esses 36 novos elementos irão dar entrada na cidade do Funchal, ou no comando do Funchal, até ao final de 2023. Portanto, estamos a um ano de fazer essas entradas. Mas vão sair muitos Mas também. durante esse período, para uma entrada de 36, vão sair com certeza mais de 50 pessoas. Portanto, continuamos deficitários. Ora, aquilo que nós sentimos é que, sabendo que o Comando Regional tem feito um trabalho excelente, tem tido uma coordenação connosco muito efetiva e tem havido um trabalho muito positivo e valorizamos o trabalho que tem sido feito por excelentes profissionais com poucos meios. Se a nível nacional, a Guarda Nacional Republicana tem competências de patrulhamento, porquê é que na região não se dá essa mesma competência para ajudar a resolver um problema? E tenciona dizer isso ao Ministro da Administração Interna. Quando se falou no Exército, ainda ontem recebi um telefonema de uma pessoa, de uma alta patente ligada ao Exército, que me dizia exatamente isso. Ó Pedro, você tem razão e teve razão naquilo que disse, porque sempre existiu polícia do Exército. E a polícia do Exército sempre fez patrulhamento das ruas. Mas, no entanto, constitucionalistas, até pessoas do seu próprio partido, disseram que não havia enquadramento para a tropa estar nas ruas. Sempre que não se queira resolver um problema no nosso país, há sempre duas soluções. Ou se cria uma comissão para pôr meia dúzia de pessoas a falar e não se decide nada, ou então vamos buscar os constitucionalistas. Veja-se bem o que aconteceu aqui na Madeira, quando quisemos implementar o uso obrigatório das máscaras em período de pandemia. Vieram logo meia dúzia de constitucionalistas, um atentado contra a liberdade e a ofensa. Mas então, eu dou-lhe uma oportunidade, depois de tudo o que já se disse sobre essa afirmação controversa do Exército na rua, como é que isso ia funcionar, na sua perspectiva? Portanto, é um patrulhamento simples. O Sem Exército, claro, sem armas, mas só a presença física de militares, ou do Exército, ou de forças de segurança pública, como da GNR, ou da Polícia de Segurança Pública, ou outras, é dissuasora de grupos de indivíduos que hoje estão em determinadas artérias do Funchal, em bando, a amedrontar e a criar uma situação de insegurança. Portanto, nós não podemos, nestes grupos pequeninos que vão aparecendo, deixar que esta bola de neve cresça para criar um fator de insegurança que, na verdade, não é de insegurança, porque a cidade do Funchal continua a ser segura. Portanto, o que nós fizemos foi pôr o dedo na ferida e obrigar a que as entidades pensem fora da caixa para resolver um problema. Agora, ficar de braços cruzados, à espera que o problema se resolva e fazer como a avestruz, isso não contém comigo. Não passa pela sua cabeça mudar de ideias quanto à Polícia Municipal e passar a haver uma Polícia Municipal? A Polícia Municipal não tem rigorosamente nada a ver com isto, porque a Polícia Municipal é uma polícia administrativa. Ora, nós não precisamos de mais administrativos dentro da Câmara. Nós precisamos de pessoas na rua a fazer o seu trabalho. E para isso, e como eu sempre disse, o que nós temos que fazer é reforçar os poderes e os meios que nós damos à nossa fiscalização municipal. E a título de exemplo, Paulo, deixe-me só referir que há diferentes polícias municipais no continente que hoje estão em greve, exatamente porque o quadro remuneratório deles é muito inferior ao quadro remuneratório dos fiscais municipais que existem nas autarquias. Ora, se é para arranjarmos uma solução criando dois problemas, trazendo uma polícia municipal que é administrativa e que depois vai começar em greves porque o quadro remuneratório é inferior aos fiscais, então eu prefiro não ter mais administrativos, prefiro ter mais pessoas na rua que são os fiscais municipais e dar-lhes mais competências. Então deixe-me voltar um pouco atrás. E mais Quer que as autoridades pensem fora da caixa na questão da segurança. Não vai desistir desse assunto? O que é que vai fazer a seguir? Já estamos a fazer. Estamos a trabalhar conjuntamente com diferentes instâncias e pedimos uma vez mais uma reunião ao Sr. Ministro da Administração Interna, já apresentando algumas soluções. Até falei, não só em nome do município do Funchal, mas também da AMRAM, precisamente para provocarmos alguma destas soluções. A mais óbvia parece ser a GNR. De diferentes entidades tenho a concordância no sentido de estarem disponíveis para colaborar e para ajudar. Portanto, nós só falamos na Guarda Nacional Republicana pela falta de meios que continuam a ser dados aos polícias de segurança pública. E já agora, só referir que os muitos meios que a PSP tem tido na Madeira, de reforço de meios, sobretudo de viaturas,
motas, computadores, etc., ainda são de um protocolo que existe entre a PSP e o Governo Regional da Madeira. Porque se estivéssemos à espera do Orçamento de Estado e do Governo da República para dotar mais meios, acontecia o que acontece com as obras nas famosas esquadras, que já estão há mais de 5 anos para se iniciarem e continua tudo no papel. Na cidade também se nota, ou tem-se notado, uma maior visibilidade dos sem-abrigo, uma presença mais visível, pelo menos, e a Câmara lançou e concluiu a construção de uma residência para 4 sem-abrigo. Como é que essa experiência está a correr? Portanto, essa experiência, e permitam que diga, Paulo, só aqui um parênteses, os sem-abrigo, sempre existiram sem-abrigo nas ruas do Funchal. Nós, quando entramos no município em outubro de 2021, nós tínhamos uma situação muito mais preocupante de sem-abrigo do que existe hoje. Eu lembro de passar na Baixa do Funchal à noite e porta sim, tínhamos um sem-abrigo a dormir nas ruas do Funchal. Nós, em si, tivemos uma política de sensibilização, da qual também fiz parte com os meus colegas. À noite falámos com as pessoas, sensibilizamos, mostramos entidades que podiam acolher à noite as pessoas para dormirem. Posso lhe dizer que essa política, não sei se foi muito, se foi pouco, mas 17 sem-abrigos já saíram das ruas do Funchal. Portanto, essa política teve já um efeito positivo e hoje já não se vêem pessoas a pernoitar e a dormirem às portas dos estabelecimentos comerciais, porque incentivamos também uma política de limpeza, de lavagem de ruas, incrementamos essa política de limpeza, que também ajuda esta matéria, e criamos uma solução que é um projeto de habitação solidária. Investimos 200 mil euros numa residência, onde vamos receber os primeiros 4 indivíduos que vão ser retirados da rua para dormirem nessa moradia. A casa está pronta, portanto está toda equipada, e o nosso objetivo é, até ao final deste mês de novembro, esses 4 indivíduos entrarem nessa casa. E será uma experiência piloto para alargar? É uma experiência piloto, mas deixa-me dizer, Paulo, que esses 4 indivíduos que já estão selecionados já estão a trabalhar connosco na Câmara Municipal do Funchal. Portanto, eles, antes de entrarem na casa, eles já têm trabalho e já estão integrados no mundo, portanto, no trabalho ativo nas nossas equipes. Agora vão ter um lar, vão ser responsabilizados por tomarem conta de uma casa que tem todas as condições, está perto do Funchal, tem uma pequena horta urbana, onde podem fazer uma agricultura de subsistência, e já estamos a pensar num segundo projeto. Portanto, para além destes 4, complementar com outras situações. No mesmo local ou já tem sítio? Perto dos Barreiros, na zona dos Barreiros. Temos uma situação que já está em vista. Para mais quantos sem-abrigo? Vamos fazer uma adaptação à casa que lá existe. Portanto, mas a nossa ideia, 4, 5 pessoas. Portanto, e a ideia agora é replicar este bom exemplo, porque tivemos que dar formação e fazer uma parceria com outras instituições que pudessem acompanhar estas pessoas no terreno. Mas o nosso objetivo o que é termos condições para pegar em casas devolutas e casas que estão abandonadas, recuperar essas moradias e dar oportunidade a estas pessoas de começarem uma integração na vida ativa. Portanto, este acho que é um bom exemplo, é um exemplo feliz de uma política que nós queremos implementar e que num ano conseguimos já pôr no terreno, já com efeitos positivos. Presidente Pedro Calado, o Funchal, no entanto, é uma cidade difícil de viver para quem quer comprar casa, para quem quer arrendar casa, sobretudo quando se é jovem. O Funchal está a viver um problema positivo de crescimento das grandes cidades. Repare que não é só no Funchal, todas as grandes cidades têm isso. Se nós queremos uma cidade moderna, se queremos uma cidade com investimento, onde é atrativa aos grandes grupos empresariais para investirem nessa cidade, criando postos de trabalho. Evidentemente que há aqui um aliciamento de pessoas com um determinado nível de vida que fazem subir o preço por metro quadrado dessas habitações. Mas, ao mesmo tempo que estamos a investir nessa matéria, termos habitação condizente com o nível de investimento que nós pretendemos, deixa-me dizer, Paulo, que também no Conselho do Funchal estamos a trabalhar e já com projetos implementados para assegurar uma política de fixação de jovens a residir no Conselho do Funchal. Como é que isso será feito? E eu já vou falar na política fiscal, mas antes de falar na política fiscal, vamos concretamente aos números sobre a habitação destinada a este tipo de população. Nós, através do Primeiro Direito, que é um Programa Nacional de Habitação, temos 202 fogos no valor de quase 30 milhões de euros que já estão programados para serem construídos no Conselho do Funchal. O primeiro projeto, de 33 frações na Nazaré, portanto em São Martinho,
já tem os projetos aprovados e a construção vai se iniciar muito brevemente. Portanto, só do primeiro direito teremos 202 fogos. Paralelamente a isso, temos as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, portanto, o PRR, que determinou que a custos controlados poderíamos, o Conselho do Funchal também vai ter, neste momento já temos um projeto em Santo António de 60 frações que está em vias de ser aprovado. Temos um segundo também em Santo António de 54 frações. Também já estão os dois aprovados. São projetos do Governo, atenção. Não, estes são de privados. O único projeto do Governo, de uma entidade pública, está neste momento a decorrer, são 54 frações em São Gonçalo, que já está a ser construído. Que o Governo está a gerir. Que o Governo está a gerir, mas é no Conselho do Funchal e fizemos em parceria com o Governo. Portanto, entre as 202 frações e estas 168, nós vamos ter praticamente 370, quase 400 frações destinadas a um público muito jovem. Portanto, e não há outros programas de apoio aos arrendamentos jovens? Deixa-me só dizer, portanto, isto é a construção física das obras. Vamos agora a um planeamento fiscal. Nós tivemos o cuidado, também neste primeiro ano, apresentamos uma estratégia fiscal até 2025, onde nós apresentamos a eliminação do IMI e do IMT para jovens casais. Quem tem até 35 anos ou uma média de 38 anos num casal, pode comprar casa e se tiver, ou se beneficiar de uma reconstrução de uma moradia devoluta, pode estar 8 anos com isenção de pagamento de IMI. Isto, para além de termos associado também a devolução já em 2022 2,5% do IRS e até 2025 uma devolução até 5% do IRS. Isto significa o quê? Que as pessoas hoje, os jovens casais que saiam das universidades, já sabem fiscalmente e com obras físicas com o que é que podem contar. Mas o acesso continua difícil, os preços são altos, o Funchal é, salvo erro, a terceira cidade do país com o metro quadrado infraestruturado mais caro. Isso é inevitável, se queremos uma cidade... Não há nada a fazer relativamente a isso. Não, há a fazer. E além disto que já disse, há mais alguma coisa. Para além disto, que isto depende de nós, há uma grande medida que eu acho que neste momento era inevitável e tinha que ser implementada já através do Governo da República, que é criar um sistema de bonificação ao crédito para jovens, tal como existia na década de 90. Existia crédito bonificado para a maioria das pessoas que quisessem adquirir a casa e que tinham rendimentos baixos, e para além do crédito bonificado ainda havia o crédito bonificado jovem, que era para os jovens casais. Neste momento, com a subida das taxas de juros, com a subida da inflação e com as dificuldades que sabemos que 23 nos vai trazer, a par dos processos que nós temos, esta era uma grande medida que o Governo da República devia de pôr em marcha já para atrair e fixar jovens na nossa cidade. É isso que nós estamos a fazer. Quando é que vamos ter mudanças efetivas na paisagem da Praia Formosa? Muito em breve. Neste momento, as pessoas talvez não se tenham apercebido, mas essa foi outra grande conquista que se fez neste ano de mandato. Hoje já existe uma máquina que está no terreno a fazer o primeiro tratamento de terras da Praia Formosa. A primeira grande prioridade que nós tivemos o ano passado foi criar uma bolsa de estacionamento para os munícipes que quisessem livremente ter acesso à Praia Formosa. Isso foi feito, fizemos uma negociação, criamos zona de estacionamento. Durante este ano, preparamos a Praia Formosa e já há 2 projetos em grande velocidade a serem aprovados. Nós, dentro de 2 anos, 2 anos e meio, vamos ter uma Praia Formosa completamente remodelada. No próximo ano, até maio de 2023, vamos ter a proteção marítima desde o túnel da Doca de Cavacas até ao final da Praia Formosa, já construído com plena circulação de pessoas a transitarem naquela zona. Portanto, a Praia Formosa vai ter uma remodelação muito grande. Estamos a preparar, conjuntamente com o Governo Regional também, e tem havido muito bom relacionamento e muito bom entendimento. Estamos a trabalhar já na melhoria das infraestruturas. E depois serão viárias. Licenciados empreendimentos, não é? Os projetos já existem aprovados. Isabel Welsh e Cristiano Ronaldo, se não me engano. Por um lado, há um grupo que é o Grupo Estana com o Cristiano Ronaldo e outro ainda pertence à família Welsh, que está também em negociações. Portanto, são 2 grandes projetos. Mas acima da Praia Formosa temos outros projetos que vão nascer. Aliás, toda aquela zona oeste, e foi isso que nós sempre dissemos na nossa campanha, tem neste momento mais de 180 mil metros quadrados de construção e estamos a falar
em mais de 8 mil pessoas, entre 7 a 8 mil pessoas, leva a outra questão, que vão morar naquela zona. Que é 8 mil pessoas em média que vão morar nessa zona, trazem, obviamente, desafios urbanísticos. Como é que a Câmara vai responder a esses desafios urbanísticos? O Governo falou num túnel, uma espécie de circunvalação, uma circular interna em túnel ao Funchal, mas há outras coisas a fazer. Não é só por causa da quantidade de pessoas que vão morar nessa zona. Mas o que nós estamos a estudar, e já na altura com o Governo Regional tínhamos esses projetos implementados, neste momento o Governo tem vários pontos de acessibilidade ao centro do Funchal, quem vem da Via Rápida, vários nós da Via Rápida que estão a sofrer remodelações. Algumas já estão concluídas, o nó da Pestana Júnior ficou concluído, em São Martinho também ficou concluído, pequenas intervenções, mas que melhoraram muito a acessibilidade, e há outras intervenções que estão a ser preparadas e que vão permitir uma maior acessibilidade. O túnel, que o Sr. Presidente do Governo falou e que o projeto irá ser apresentado no início do próximo ano, e como já foi público, é um túnel que prevê ter o início junto à rotunda do hospital, do novo hospital universitário da Madeira, e que vai até acima do nó da Pestana Júnior, portanto, a caminho de São Gonçalo. Mas, além disso, há um trabalho de intervenção no terreno, dotar a zona de parques infantis, dotar a zona de áreas de serviços, estacionamentos. Isso está a ser implementado, por exemplo, na Praia Formosa, à frente desses dois projetos, vamos ter uma área de jardins públicos muito grandes e de acessibilidade gratuita a todas as pessoas. Portanto, a Frente Mar vai continuar a ser gratuita, mas com plena acessibilidade e com muito melhor qualidade do que aquela que existe. Portanto, o senhor assume aqui que aquela zona não se vai tornar uma selva de betão? Não, bem pelo contrário. Aquela zona vai ficar completamente requalificada e bem, com jardins, com áreas verdes, com área comercial, enfim, com 2 ou 3 pontos de venda de esplanadas ou de bares de apoio à zona balnear. Vai continuar a ser uma área aberta e gratuita ao público, de acessibilidades, com estacionamento, muito diferente daquela que existe hoje, e a acessibilidade viária ali àquela zona vai ser completamente remodelada para permitir um maior desafogamento de pessoas àquela E como zona. evitar que, paradoxalmente, zonas como Santa Luzia, no fundo a encosta leste do Funchal, vá ficando envelhecida, degradada, Tem que haver uma grande aposta na requalificação urbana, que é isso que nós estamos a fazer. Portanto, se nós repararmos, nós hoje passamos no centro do Funchal e em algumas freguesias, e as áreas de reabilitação urbana, as ARUs, aliás, quase todas as quintas-feiras em reunião de Câmara, nós aprovamos 2, 3, 4 processos com benefícios fiscais à requalificação urbana desses prédios. E admite aumentar as áreas de área de ARU? É algo que nós estamos a ponderar e a estudar, porque aquilo que nós queremos fazer é incentivar a recuperação desses imóveis. Há muitos imóveis que ou pertencem a famílias numerosas, com muitos herdeiros, pessoas até que já nem residem aqui na Madeira, que precisam de ser requalificados, e esses prédios, ao mesmo tempo que podem ser requalificados, podem ser transmitidos, ou vendidos, ou alugados, ou a jovens casais, ou a pessoas, enfim, com muitos Pedro Calado, a oposição acusa-o de estar, a cumprimentar com o chapéu alheio, inaugurar obras que não são originalmente suas. Isto é verdade? Bom, isso traduz 2 coisas. Primeiro, traduz a incompetência deles, porque estiveram lá 8 anos e não foram capazes de fazer um planeamento de obras, sobretudo de executá-las e inaugurá-las a tempo. Coisa que, contrariamente àquilo que acusavam muitas vezes o Governo Regional de fazer durante muitos anos, havia um planeamento, havia uma execução e, no final do mandato, tínhamos obra a apresentar à população. E é isso que se deve fazer. Aquilo que nós encontramos na Câmara foi uma cidade completamente esburacada, com obras que estavam ou tinham 1, 2 máquinas, nem o concurso estava lançado. Naturalmente que a nossa prioridade foi pôr aquelas obras todas a mexer e pôr as obras em execução. E neste momento temos muitas frentes de obra no Concelho do Funchal. Se eu estou a cumprimentar com o chapéu alheio, não sei, porque quando eu lá cheguei as obras estavam paradas. Nós conseguimos pôr as obras a andar, elas já estão concluídas e já inauguramos. Quando é que vamos ver obras de grande envergadura da sua safra? Com o meu chapéu, olha, vamos ter várias. Por exemplo, esta não foi só do nosso mandato, mas nós modificamos e adaptamos, por exemplo, o Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o antigo Matador. Uma obra de 4,5 milhões que está praticamente terminada. Mas que já estava em curso nessa altura. Estava em curso e, aliás, esse projeto esteve na Câmara durante muitos e largos anos.
A obra do Sigma vai ser do Sigma, o Centro de Informação e de Gestão Municipal. Também é uma ali herança. em São Martinho, também já vem atrás, mas foi remodelada, vamos apresentar. Mas, por exemplo, esta que se falou da Praia Formosa é uma nova obra que se pretende e de grande volume. Esta requalificação urbanística que está a ser feita é uma obra que vai ser feita no nosso tempo. Temos os parques de estacionamento, que é uma aposta que nós queremos fazer na cidade do Funchal. Incluindo o da Praça do Município, que mantém como do Largo do Município, projeto. é um dos pontos que nós queremos fazer. Aliás, foi o nosso compromisso eleitoral que, no nosso mandato, gostaríamos de disponibilizar até 1.500 lugares na Baixa do Funchal. E é isso que nós estamos a estudar e que estamos a prever. Mesmo com a polémica que se antevê, o debate na opinião pública sobre a localização. Mas isso é natural. Em qualquer cidade, desde que se faça qualquer coisa, há sempre um debate. Mas, curiosamente, nós vamos ao centro de Lisboa, ao centro do Porto, ao centro de Braga, com edifícios históricos e fizeram na mesma. No outro dia mandaram uma fotografia muito bonita em Madrid, da Plaza Maior, em Madrid, que tem um centro histórico por natureza e tem um parque de estacionamento subterrâneo. Portanto, em todo o lado se fazem parques de estacionamento subterrâneos. Só no Largo do Município é que vai haver um problema. Nós iremos, com certeza, fazer estudos e dotar o município de condições favoráveis à sua execução. Há uma coisa que nós não vamos fazer. Bom, eu não sou teimoso o suficiente para passar por cima da legislação. Isso eu não faço. Por cima da legislação e por cima de situações que não são positivas, isso eu não faço. Portanto, se eu amanhã tiver um estudo que me diga que é contra a natura fazer ali um parque de estacionamento por motivos óbvios e quantificáveis e motivos justificáveis, não só porque me abriu o apetite de dizer que vou proteger o património e que não se pode fazer ali. Tem que ser alguma coisa bem fundamentada e estudada. Se eu tiver um estudo desse, é evidente que eu não sou teimoso o suficiente para passar por cima desses estudos e fazer uma coisa contra a natura. Tudo o que se fizer, nós vamos ter a preocupação de respeitar o património, de respeitar aquilo que está edificado e criar condições de segurança. O que se pretende é criar zonas de acessibilidade, de estacionamento, privilegiar o comércio local na Baixa do Funchal, evitar que as pessoas na Baixa do Funchal circulem de carro, na Baixa, no centro, no coração da cidade, mas para isso temos que ter parques de estacionamento periféricos para as pessoas poderem estacionar os carros, fazer as suas compras, a sua vida no centro e não ter um centro desertificado como foi aquele que encontramos. No tempo que nos resta, que já não é muito, eu queria lhe perguntar se já tem um valor, ou pelo menos uma estimativa de valor global para o orçamento da Câmara para o próximo ano. À volta dos 120 milhões. E o que é que ele vai trazer? Traz um aumento do endividamento? Traz, já se percebeu, alguns programas para os jovens, devolução de IRS? Eu estou só a acelerar, mas o que é que traz que ainda não saibamos? Nós vamos ter um orçamento, nós vamos apresentar o orçamento em breve, mas vamos ter um orçamento muito virado para as questões sociais. Permita-me dizer, Paulo, que uma das grandes medidas que se fez neste primeiro ano foi reforçar os apoios sociais em mais de 40%. Nós melhoramos as bolsas de estudo, melhoramos o subsídio municipal de arrendamento, melhoramos o programa de medicamentos, melhoramos o apoio em material escolar, reforçamos todas estas políticas, demos mais apoio a entidades beneficiárias, reforçamos o apoio na cultura em mais de 30%, no desporto também. Só para a cultura e para o desporto demos €500 mil a cada uma destes setores para se desenvolver. Nas entidades sociais reforçamos muito o apoio. No próximo ano, sabendo que 2023 será um ano desafiante em termos macroeconómicos e conjunturais, nós temos que estar preparados para acudir às famílias carenciadas. Mas isso obriga-nos, e nós vamos fazer isso, obriga-nos a ser muito seletivos e muito prudentes nos apoios sociais que nós vamos transmitir. Eu não vou permitir que se continue a dar apoios a pessoas que não tenham necessidades. Nós queremos dar mais apoios, mas àqueles que efetivamente necessitam. E, de preferência, aqueles que vão receber apoio vão ter de dar uma contrapartida social, nem que seja só em regime voluntário, para prestar um serviço também ao município, porque todos nós contribuímos para ajudar estas famílias. Portanto, ou devolvem em serviços e apoiando socialmente aquilo que nós estamos a fazer, ou então prestam um serviço voluntário, aqueles que tiverem condições naturalmente. Agora, estar a alimentar a subsídio-dependência na conta como o Executivo. Duas perguntas rápidas de política. Como é que está a sua relação pessoal e política com o Presidente do Governo? Ótima. Eu
falo com ele quase todos os dias e, como não podia deixar de ser, à parte da política, é bom que se diga que eu já convivo com o Dr. Miguel Albuquerque, homem e amigo, há mais de 18 anos. E permanecem assim, amigos. Claro, mas, por mais que se especule que não é bem assim. Nem há outro motivo para que isso não aconteça. Há muitos interesses que não seja assim, paralelos para que isso não fosse assim. Mas, para desengano de todos eles, nós continuamos muito amigos, continuamos muito próximos, ainda hoje falamos. Amanhã vamos estar juntos, temos trabalhado muito diariamente, estamos em muitas situações. Não tenho vergonha de o admitir. Foi com ele que eu aprendi a fazer política, é com ele que eu muitas vezes me aconselho e que peço opiniões, e é uma pessoa que me ajuda em muitas decisões que eu tenho que tomar. E é uma pessoa que eu tenho como referência, tal como tenho o Dr. Alberto João, que ontem esteve aqui. Para mim são duas pessoas, duas referências políticas que eu quero privilegiar sempre e que eu vou respeitar até ao final dos meus dias de política ativa. Hoje saiu uma sondagem no Diário que dava conta de que o PSD teria a mesma percentagem eleitoral sozinho ou coligado. Isto não dá que pensar. Bom, essa matéria tem que ser rápida. Essa matéria só serve para os jornais, porque a decisão está tomada. É uma boa sondagem, efetivamente, mas é uma sondagem que nos obriga a todos, PSD e CDS, a trabalharmos. E muito. Essa é a nossa responsabilidade. O CDS e o PSD deram provas a toda a população que em momentos muito difíceis foram capazes de governar em coligação e bem. E é esse modelo que nós pretendemos implementar no futuro. Espero que a população assim o entenda, porque, no fundo, o que está aqui subjacente é a preocupação de gerir bem, de forma mais eficiente, para termos melhor qualidade de vida. E esta coligação PSD e CDS já deu provas que o consegue fazer, ao contrário de muitas outras coligações que, a nível nacional, fracassaram redondamente. Dr. Pedro Calado, muito obrigado por ter vindo a esta entrevista à RTP. Foi a entrevista com o Presidente da Câmara do Funchal. Obrigado pela preferência. Marcamos encontro de hoje a 15 dias. Boa noite.